Muito bem, nesta aula nós veremos capacitores. Será uma aula de introdução. O que é um capacitor? O capacitor é um componente capaz de armazenar cargas elétricas. Ele se compõe basicamente de duas placas de material condutor. São duas placas, né? Uma aqui em cima e uma aqui embaixo, denominadas de armaduras, tá? Armaduras. Essas placas são isoladas eletricamente entre si por um material isolante chamado dielétrico. Então, aqui no meio do capacitor, você tem um dielétrico. Observações. O material condutor que compõe as armaduras de um capacitor é eletricamente neutro em seu estado natural, tá bom? Em cada uma das armaduras, o número total de prótons e nêutrons é igual, portanto, as placas não têm potencial elétrico. Isso significa que entre elas não há diferença de potencial, tensão elétrica. Então, se nós fazemos a medição da diferença de potencial entre as duas placas, dá igual a zero. Armazenamento de carga. Conectando-se os terminais do capacitor a uma fonte de corrente contínua, ele fica sujeito à diferença de potencial dos polos da fonte. O potencial da bateria aplicado a cada uma das armaduras faz surgir entre elas uma força chamada campo elétrico, que nada mais é do que uma força de atração. Cargas de sinal diferente ou repulsão, cargas de mesmo sinal, entre cargas elétricas. O polo positivo da fonte absorve elétrons da armadura, a qual está conectado, enquanto o polo negativo fornece elétrons à outra armadura. A armadura que fornece elétrons à fonte fica com íons positivos, adquirindo um potencial positivo. A armadura que recebe elétrons da fonte fica com íons negativos, adquirindo potencial negativo. Então aqui nós temos a fonte, né, uma pilha, uma fonte de corrente contínua conectada a um capacitor. Quando isso acontece, ocorre a carga desse capacitor. Quando o capacitor assume a mesma tensão da fonte de alimentação, Vc igual a E, disse que o capacitor está carregado. Bom, ao aplicar a um capacitor C, estando inicialmente sem carga, uma tensão contínua E, através de um resistor R, os dois componentes estão em série. No instante t igual a zero, instante em que o interruptor do circuito da figura 5.7b é fechado, que nós veremos a seguir, a corrente neste instante é máxima e máxima. Então, quando eu ligo o circuito, a corrente assume o valor máximo. A partir daí, o capacitor inicia um processo de carga, com um aumento gradativo da tensão entre seus terminais, e, consequentemente, teremos uma diminuição da corrente, obedecendo a uma função exponencial, até atingir o valor zero, que é quando o capacitor estará totalmente carregado, tá bom? Então, aqui nesse circuito, tem a fonte, o resistor e o capacitor. Quando eu fecho a chave, o que acontece? A corrente ela é máxima e vai caindo ao longo do tempo, e a tensão ela vai aumentando no capacitor até atingir o mesmo valor da tensão da fonte, tá bom? A gente observa que aparece uma letrinha aqui, ó, que é o tal, né, e o 5 tal. O que acontece? O tal, nós vamos ver neste slide, né, que o produto de R, resistor, vezes o C, capacitor, resulta na grandeza tempo, segundo. Esse produto é denominado constante de tempo, representada pela letra grega tal.
matematicamente o tal vai ser igual ao R vezes C. No circuito RC, quanto maior a constante de tempo, maior é o tempo necessário para que o capacitor se carregue, tá bom? Por quê? Quando eu tenho um tal, eu tenho 63% da carga do capacitor. Quando eu tenho 5 tal, eu tenho 100% da carga. A partir desta característica, podemos equacionar a tensão entre seus terminais, Vc, e a corrente em função do tempo. Então, a corrente ao longo do tempo no capacitor vai ser igual à corrente máxima vezes o E, né, que é a base do logaritmo neperiano, é igual a 2,72 elevado ao tempo dividido pelo tal, que é a constante de tempo do circuito, R vezes C. Ou a corrente ao longo do tempo, em vez do I máximo, eu substituo por tensão da fonte pelo resistor vezes a base do logaritmo neperiano elevado a menos tempo sobre tal. Bom, a corrente em ampere, aplicando a lei de Kirchhoff das malhas no circuito da figura 57b, temos que a tensão do resistor mais a do capacitor é igual à tensão da fonte. Aplicando a primeira lei de Ohm em R, temos a tensão vai ser igual resistor vezes a corrente que está passando no circuito, mais tensão do capacitor. Então, a tensão vai ser R vezes a corrente mais a tensão do capacitor. Tensão do capacitor, então, eu substituo, né? O E coloco aqui e o V eu coloco aqui. Faço essa substituição, tá bom? Só que o tempo eu já descobri naquela outra forma, né? Que era E sobre R vezes o E neperiano, né? Elevado a menos T sobre tal. Substituir o I pela fórmula anterior. Simplificando tudo, eu tenho que a tensão no capacitor ao longo do tempo vai ser igual à tensão da fonte vezes 1 menos E elevado a T sobre tal, que é denominada a equação de carga de um capacitor. Com esta equação, podemos calcular a tensão do capacitor durante sua carga. Por exemplo, no t igual a zero, qualquer número 0 dividido por tal vai dar zero, né? Então, o e elevado a zero vai dar 1. 1 menos 1 dá zero. Então, 0 vezes o e vai dar zero. Então, no tempo t igual a zero de qualquer capacitor, vai ser, a tensão do capacitor vai ser igual a zero. Tá bom? Se o tempo for igual a tal, a gente viu no gráfico, vai ser 63,2% da tensão. Isto é demonstrado, tá? De acordo com a fórmula, tá bom? E se o tempo for igual a 5 tal, vai dar 99% da tensão do capacitor vai ser igual a 99% da tensão da fonte, né? Assim, para um capacitor totalmente carregado, Vc aproximadamente igual à tensão da fonte, ele necessita de um tempo igual a 5 vezes a sua constante de tempo, tá bom? Se após ter sido carregado o capacitor for desconectado da fonte CC, corrente contínua, suas armaduras permanecem com os potenciais adquiridos, tá bom? Então, após retirar o capacitor carregado, ele permanece neste estado. Isso significa que mesmo após ter sido desconectado da fonte, ainda existe tensão presente entre as placas do capacitor. Assim, essa energia armazenada pode ser reaproveitada. Descarga do capacitor. Agora, tomando-se um capacitor carregado e conectando seus terminais a uma carga, haverá uma circulação de corrente, pois o capacitor atua como fonte de tensão. Eu pego o capacitor, né, ligo a um resistor, né, vai fazer o que? Vai ocorrer uma circulação de corrente, né, e
Com essa circulação, o capacitor se descarrega. Isso se deve ao fato de que, através do circuito fechado, inicia-se o estabelecimento do equilíbrio elétrico entre as armaduras. Os elétrons em excesso em uma das armaduras se movimentam para a outra, onde há falta de elétrons, até que se restabeleça o equilíbrio de potencial entre elas. Durante o tempo em que o capacitor se descarrega, a tensão entre suas armaduras diminui, porque o número de íons restante em cada armadura é cada vez menor, a fim de algum tempo, a tensão entre as armaduras é tão pequena que pode ser considerada zero. Estando o capacitor totalmente carregado, VC igual a VC máximo, podemos montar um circuito para a sua descarga. Então esse é o circuito. Aqui eu coloco um resistor, que é a carga, o capacitor, e fecho o circuito. Quando fecha o circuito, a corrente ela está máxima e vai diminuindo ao longo do tempo. E a tensão é a mesma coisa. Ela está máxima e diminui ao longo do tempo. No instante t igual a zero, o capacitor inicia sua descarga através do resistor R. Nesse instante, a corrente do circuito é máxima. E a partir daí ela diminui, obedecendo uma função exponencial até atingir o valor zero, quando o capacitor estiver totalmente descarregado. Equacionando a corrente em função do tempo. Então, a corrente ao longo do tempo na descarga vai ser igual a I máxima vezes o I a menos tempo sobre tal. E a tensão no resistor vai ser igual a R vezes essa valor da corrente ao longo do tempo. Considerando o capacitor em paralelo com o resistor, temos que a tensão no capacitor é igual à tensão no resistor. Fazendo as simplificações das fórmulas, nós iremos encontrar o quê? Que a tensão do capacitor ao longo do tempo na descarga vai ser igual a I vezes E elevado a menos T sobre tal, que é denominada a equação de descarga de um capacitor. Com esta equação, podemos calcular a tensão do capacitor durante a sua descarga. Ela é um pouco diferente da carga, Na carga você tem o 1 menos o E. Aqui você não tem este valor. Capacitores. Se o T for igual a zero, na descarga, o VC é igual à tensão máxima. Se o tempo for igual a tal, a tensão no capacitor vai ser igual a 36% da tensão máxima. E se o tempo for igual a 5 tal, a tensão no capacitor é igual a zero. Assim, para um capacitor estar totalmente descarregado, ele necessita de um tempo igual a 5 vezes a sua constante de tempo, ao contrário da carga. Aqui tem um resumo do que a gente viu até agora, Aqui eu tenho a carga do capacitor, Aqui eu tenho o valor da tensão do capacitor ao longo do tempo, No valor de tal, eu tenho 63% da carga, e em 5 tal eu tenho 100% da carga do capacitor. Aqui eu tenho a fórmula da carga, tá bom? Aqui eu tenho que a tensão no resistor ao longo do tempo, ela vai diminuindo até ficar igual a zero. E eu tenho a fórmula da corrente desse circuito, ela é máxima e vai diminuindo até o capacitor carregar. Então eu tenho aqui as fórmulas, tá bom? No instante t igual a zero, eu tenho os valores, T igual a zero, a tensão no capacitor é zero, no resistor é o valor da fonte e a corrente é igual a I máximo. No instante igual a tal, nós temos 63% da carga do capacitor, 37% da tensão no resistor e a corrente já caiu para 37%, tá bom? No instante t igual a 5 tal, a tensão no capacitor
é 99% da tensão da fonte, a tensão no resistor cai 99%, né? Esse valor aqui, e a corrente no circuito cai 99%. Neste caso, o capacitor está carregado. Na descarga, nós temos aqui os gráficos, né? Da descarga. Eu tenho a tensão do capacitor caindo ao longo do tempo, a tensão do resistor máxima, né? E a corrente também máxima. Instante t igual a zero. No instante t igual a tal, né? A tensão do capacitor cai 63%, né? A tensão no resistor cai 63% e a corrente cai 63%. No instante t igual a 5 tal, o capacitor descarregou, a tensão no resistor também é praticamente zero e a corrente também totalmente nula. A capacidade de armazenamento de cargas de um capacitor depende de alguns fatores. A área das armaduras. Quanto maior a área, maior capacidade de armazenamento. Espessura do dielétrico ou distância entre as placas, pois quanto mais fino o dielétrico, mais próximas estão as armaduras. O campo elétrico formado entre as armaduras é maior e a capacidade de armazenamento também. Natureza do elétrico, ou seja, quanto maior a capacidade de isolação, maior a capacidade de armazenamento. Por isso, existe uma constante dielétrica do material. Capacitância vezes características físicas. Então, tenho o S, representa a área em metros quadrados das placas, né? A distância D em metros, né? E o material dielétrico, né? O E, é a permissividade absoluta, representada pela letra grega epsilon, cuja unidade de medida é Faraday por metro. Então, a fórmula da capacitância, capacidade de um capacitor armazenar cargas, é igual a epsilon, constante, vezes o S, que é a armadura, dividido pela distância entre as armaduras. No vácuo, epsilon é igual a 8,9 vezes 10 a menos 12. Para os demais materiais, essa característica deve ser dada em relação à permissividade do vácuo, conforme a tabela seguinte. Então, no ar, epsilon é este valor aqui de cima. O polietileno é 2,3 vezes o epsilon. Então, para cada tipo de material do dielétrico, né, eu vou ter uma permissividade diferente. Michael Faraday, 1791-1867, cientista inglês, estudou as relações entre a eletricidade estática e a corrente elétrica, e entre a eletricidade e a luz, chegando a formular uma teoria sobre a natureza eletromagnética da luz. Inventou o multímetro durante suas pesquisas sobre eletrólise. A unidade de medida de capacitância é Faraday, em sua homenagem. Capacitância. A unidade de medida de capacitância C é o Faraday, representado pela letra F. Por ser uma unidade muito grande, apenas seus submúltiplos são usados. Veja a tabela a seguir. Então, eu tenho o microfarad, né? Eu tenho o nanofarad e o picofarad. Normalmente, capacitores usam esta escala, micro, nano, pico, tá bom? Então, a capacitância pode também ser calculada pela seguinte fórmula. Capacitância é igual a carga do capacitor em coulomb dividido pela tensão elétrica, o U aqui embaixo, tensão aplicada no capacitor.
capacitância também pode ser calculado desta forma.